Mas eu queria falar nessa abertura, né, nessa quarta-feira de cinzas, quando dizem que o ano finalmente começa, depois do carnaval, muita gente está indo para o trabalho agora, né, meio período e tal, falando de um assunto que era destaque no ano passado, no ano retrasado. Eu espero que não seja, mas tudo indica que vai ser destaque também ao longo desse 2026, porque se trata de uma questão histórica que até hoje não fez, não foi resolvida no mundo. Eu estou falando do racismo, né? Do racismo que é algo que se arrasta, apesar de todas as tentativas que muita gente já se manifestou contrário, apesar do Brasil, por exemplo, ter uma legislação ultra avançada, diferente de outros países, diferentes aqui dos Estados Unidos, dos países europeus, onde o racismo é considerado crime. Em outros lugares do mundo, o racismo não é considerado crime. Basta ver o vídeo publicado no perfil oficial do presidente dos Estados Unidos, comparando o ex-presidente Barack Obama, a ex-primeira-dama Michelle Obama, numa animação feita com macacos, né? Depois o vídeo foi tirado do ar, o Trump falou que foi um erro e tal, mas nada, né? A página já virada, toca-se o barco. Se fosse no Brasil, provavelmente seria algo diferente. Mas o racismo é algo que está presente em diferentes partes da sociedade, é no dia a dia, é no trabalho, é na escola, é em questões de lazer. E está presente, de novo, né, numa circunstância específica, num jogo de futebol da Liga dos Campeões da Europa, o creme de la creme, o filé mignon do futebol mundial. E, de novo, tendo como personagem, né, um brasileiro que por mais de uma vez foi vítima de racismo e ontem, de novo. O atacante do Real Madrid, da seleção brasileira Vinícius Júnior, meteu um golaço espetacular, jogando em Portugal, jogando em Lisboa, né, contra o Benfica. 1-0, o Real Madrid ganhou. E aí o Vini foi comemorar, como jogadores fazem, pretos, brancos, amarelos, foram lá, se divertiu, comemorou. E quando o jogo estava para começar de novo, o jogador do Benfica, o atacante argentino Gianluca Prestiani, que eu confesso nunca tinha ouvido falar e entrou para a história desse jeito, pelo menos na minha vida, o Prestiani vai lá, esconde a boca e chama o Vini Júnior de macaco. Algo que o Vini já ouviu 1 milhão de vezes, né? E o Vini Júnior, que de novo foi vítima dessa situação, teve a sua situação de vítima sendo questionada, né? Primeiro pelos próprios jogadores ali do Prestiani, os jogadores do time adversário. Depois pelo técnico português José Mourinho, que já teve comemorações muito mais efusivas do que o Vini Júnior comemorou o gol dele ontem, e foi questionar o Vini Júnior. Olha só, o Mourinho questionando o Vini Júnior por causa da comemoração dele depois do gol. Se você pegar vídeos aí na internet, você vai ver as loucuras que o Mourinho já fez comemorando vitórias, comemorando conquistas, né? O técnico português que está numa baixa, né? Depois de chegar aos principais times da Europa, hoje está lá, voltando para sua terra natal. E aí o Mourinho vai lá e questionou o Vinícius Júnior pela comemoração dele, né? Como se a comemoração dele tivesse sido algo fora de série, né? Coisa que o Mourinho já fez muito pior. Mas vamos lá. Aí depois, quem vai tomar a bronca, né? Quem assume um papel de protagonismo nessa história é, para mim, o principal jogador da atualidade, que é o Kylian Mbappé. O Mbappé é um craque de bola, craque fora de campo, defendendo muitas vezes questões políticas fundamentais em qualquer sociedade, ainda mais hoje, que a gente está vendo na Europa. E aí o Mbappé vai para cima do tal do Prestiani, do racista, e o Mbappé fala o seguinte para ele: seu puto racista. Seu puto racista. Fala 2 vezes isso. Se você não tivesse cometido nenhum ato racista, se você não tivesse feito algo de errado, qual seria a sua primeira reação? De qualquer ser humano, preto, branco, amarelo. Você ia falar assim: não, que história é essa? Você está me chamando de racista por quê? Mas o que esse cara faz? Nada. Fica quieto. Dá um sorrisinho como se não fosse com ele. Ou seja, evidentemente que esse jogador de futebol foi racista. Chamou o Vini Júnior de macaco. E aí tem um protocolo todo que a FIFA estabeleceu, aquela história das faixas que eles levam para o campo, diga não ao racismo, que o árbitro simplesmente ignorou. O protocolo, além de investigar a agressão, manda no estádio inteiro
dizer que o racismo foi cometido ali para não ter mais esse tipo de situação e tal, e o árbitro ignorou o tal do protocolo da FIFA com relação ao racismo. Para terminar a história, o Benfica vai, o time português, e coloca nas redes sociais dele, do clube, as redes sociais oficiais do time, um questionamento ali da proximidade de onde está o Vinícius Júnior, se ele teria ouvido de fato o que o argentino falou, numa foto absurda. Você tá 1 metro. Lógico que ele ouviu, evidente que ele ouviu. E outros jogadores ouviram também. A foto daquele close, você não vê quem está tão perto assim. Ou seja, o time que já teve jogadores brilhantes, pretos na história, né? O time de Eusébio, ao lado de Cristiano Ronaldo, o maior craque da história português, que era preto. O time do zagueiro Luizão, começou no Atlético Mineiro, da seleção brasileira, fez história com a camisa do time português. Esse time vai lá e defende o racista. Então, quem defende o racista, seja a instituição, o time de futebol, seja o treinador português, o Zé Mourinho, o que é? É conivente com o racismo? Defende o racismo junto? Essa história é mais uma daquelas que você fala, não é possível que depois que começa o ano, depois do Carnaval 2026, a gente tenha que lidar com isso. Mas é uma realidade. É uma realidade num campo de futebol, é uma realidade no boteco do Rio de Janeiro, onde aquela turista, aquela advogada argentina, chamou ali o garçom, né, o atendente de macaco, está presa, porque foi no Brasil. Porque o Brasil tem lei para isso, felizmente. Essa realidade não está tão perto de acabar. O racismo está, infelizmente, em todas as sociedades. Na brasileira, na Argentina, todos os argentinos agora são racistas? Não. Mas você teve ali esse jogador, você teve lá a turista e já tivemos outros casos, né? Então, talvez seja uma sociedade que, entre aspas, tolera mais isso. Mas eu não vou entrar nem nessa história de que a Argentina, não sei o quê. Não, aqui nos Estados Unidos também tem, no Brasil também tem. Na Espanha, meu Deus do céu, quantas vezes o Vini Júnior foi vítima. Aliás, um abraço para o Vini Júnior. De novo, sendo o símbolo maior dessa resistência fundamental, não para pretos, para seres humanos. Todos nós deveríamos ser iguais. A cor de pele, meu Deus, é o de menos nessa história toda. Mas na prática, as vítimas continuam sendo colocadas não no papel de vítima. Sabe aquela história da mulher que sai de casa de minissaia e é vítima de estupro? Aí fala, mas você estava de minissaia. Muito bem, o Vini Júnior é preto e por isso merece ser condenado por isso. Essa é a lógica da comparação com o estupro de uma mulher que está de minissaia. Só porque é preto, não, ele é preto, então não pode comemorar o gol desse jeito. Então essa história precisa mudar, precisa acabar. Esses protocolos da FIFA que foram criados para sei lá quem vê, não funcionaram de novo na prática. E eu lamento muito, muito, muito a posição de um treinador como o Zé Mourinho e como um time de futebol que está abraçando hoje um racista, ou como diria Mbappé, um puto racista, que é esse Gianluca Prestiani, esse jogador que espero nunca mais tenha que ouvir o nome desse cara na vida. Vamos lá, Renan. O Bruno Camarão está aqui no estúdio com novas informações, repercussões ainda desse caso, com o posicionamento da CBF agora, né, Camarão? É verdade, Renan. Um abraço a você, ao Barão, a todos que nos acompanham. A CBF se manifestou nas redes sociais em defesa, obviamente, do atacante brasileiro que veste a camisa da seleção, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica em Lisboa. Racismo é crime, é inaceitável, não pode existir no futebol, nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho, sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você, seguiremos firmes na luta contra toda forma de discriminação, estamos ao seu lado sempre. Foram as palavras da entidade máxima do futebol, fazendo esse registro nas redes sociais oficiais. A imprensa internacional, Barão, Renan e amigos, repercute, obviamente, o golaço do Vini Júnior, que dá a vitória ao Real Madrid. O Barão já citou, né, a palavra do José Mourinho e a citação do Mbappé, que fez um pedido justamente ao UEFA que o atleta, o Gianluca Prestiani, atacante do Benfica, nunca mais jogue a Champions League, o principal torneio de clubes do planeta. Vamos ouvir Mbappé falando sobre o tema. Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará.
pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho, yo tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid, pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. O Mbappé reafirmou, ouviu 5 vezes a palavra mono sendo proferida pelo Pestriani, o atleta do Benfica, e o Mbappé... Que é macaco, né, Camarão? Exatamente, Traduzindo para quem não fala espanhol. E aí ele favor. falou exatamente sobre o que o Barão disse. Não é uma questão de generalizar. Tinham 70 mil pessoas no Estádio da Luz e certamente muita gente ali foi simplesmente para ver um espetáculo de futebol. Não tem 70 mil racistas ali dentro. Muita gente talvez não tenha nem percebido. Assim... antes do protocolo ser acionado. Porém, um cidadão representando a camisa do Benfica se posicionou dessa maneira. E tem uma citação também do Tchouaméni, que é um jogador que é companheiro do Vini Júnior, estava em campo, que essa é uma situação que abre um leque também não menos impactante, lamentável. O Tchouaméni, ele se direcionou ao Prestiani e, segundo o Tchouaméni, o Prestiani falou para ele: eu não chamei o Vini Júnior de macaco, eu chamei ele de viado. Como se não foi racismo, ele foi simplesmente homofóbico dentro de campo. Ou seja, ele mudou o crime cometido dentro de campo. Mas essa foi a colocação, segundo o Tchouaméni, do que ele ouviu do atleta do Benfica. Como se fosse possível contemporizar. Eu não citei a palavra macaco, e sim viado, ao me direcionar ao atacante brasileiro. A imprensa internacional, como disse o Barão, repercute bastante isso. Muita gente saiu em defesa do Vini, inclusive o Luizão, um dos maiores zagueiros da história do Benfica, brasileiro, né, jogador que é irmão do Alex Silva, que fez história no São Paulo, jogador do Cruzeiro, enfim, jogador de seleção brasileira, falou que se envergonha do posicionamento do clube lisboeta, né, que basicamente minimizou o efeito do atleta ter chamado o Vini Júnior de macaco em campo, como muita gente ouviu. Para mim, a fala do Mbappé em campo, chamando o Prestiani de puto racista, ele não reagindo, é para mim definidor dessa história